bom dia para você ligado aqui, na verdade, muito boa tarde, né, para você ligado aqui na nossa Cuiabana FM, hoje 3, né, de junho de 2025, né, eu falo sempre que nós já passamos aí 6 meses de 2025, se você ainda não fez, corra atrás, porque eu sempre falo que não adianta você esperar cair do céu só cai chuvas e bênçãos do Senhor, mas assim mesmo as bênçãos quando merecidas. Se você ficar aí na expectativa que alguém vai fazer algo para você, você vai passar o tempo e não vai acontecer nada. Então corra atrás, que você tem aí mais um dia ainda para você conquistar, né? 6 meses ainda falta para fechar 2025 e o nosso desejo é que você realmente consiga todos os seus objetivos. Hoje, como sempre, nós temos aqui várias matérias que vamos aqui intercalar com também a nossa entrevista, sempre trazendo uma personalidade aqui no programa, debatendo assuntos pertinentes da nossa política, da nossa cidade de Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil e do mundo. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da Cuiabana FM, nosso programa aqui, o deputado federal José Medeiros, ele que é deputado pelo Partido Liberal e hoje vai bater um papo com a gente aqui, falando um pouquinho da sua trajetória, falando um pouquinho da sua atuação lá em Brasília, né? Muitos assuntos que estão ali na Câmara Federal, principalmente essa questão aí do INSS. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aí um bate-papo com ele. Mas antes, claro, deixa eu já cumprimentá-lo, né, dar aqui o nosso boa tarde, deputado. Obrigado pela sua vinda aqui no programa, Adilson Costa. Seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar toda a equipe da rádio. A você, Adilson, agradecer pelo espaço e a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui na Cuiabana. Tá certo. Também deixa eu cumprimentar aqui o nosso companheiro de bancada, jornalista, amigo pessoal, Regis Oliveira. Boa tarde, Regis. Boa tarde, Adilson Costa. É um prazer mais uma vez dividir a bancada com você e hoje recebendo aqui o expoente da direita na Câmara dos Deputados, deputado José Medeiros, que tem um excelente trabalho, um desempenho maravilhoso lá na Câmara dos Deputados. Zé Medeiros é de Caicó, Rio Grande do Norte, é mato-grossense há mais de 35 anos, né, e tem um trabalho extraordinário na Câmara dos Deputados, que hoje vamos aproveitar aqui nesse bate-papo agora à tarde, falar sobre a sua atuação, seus trabalhos e principalmente a agenda do segundo semestre, junto com o deputado Zé Medeiros. Tá certo. Mas antes da gente bater o nosso papo aqui, eu vou pedir para o Sérgio colocar essa matéria 3. Essa matéria aqui era para ter entrado ontem, não deu tempo. No último sábado, o governo de Mato Grosso entregou, né, as MTs 361 e 468 lá em Santo Antônio do Leverger. Até que, enfim, a região de Agrovila das Palmeiras recebeu o tão sonhado asfalto. Roda aí. O governo de Mato Grosso entregou asfalto novo nas rodovias MT-361 e MT-468 em Santo Antônio de Leverger. Com investimento de R$ 93 milhões, no total foram entregues 57 quilômetros de asfalto, conectando a comunidade da Agrovila das Palmeiras, a comunidade Porto de Fora e a Vila Caeté, a BR-163 e aos municípios de Barão de Melgaço e Leverger. A nova rota garante uma ligação direta para os moradores dessas comunidades, que antes eram isoladas da malha rodoviária estadual. A nova rota permite também o deslocamento da Serra de São Vicente à comunidade Porto de Fora, facilitando o acesso a importantes destinos do Pantanal Mato-Grossense, como, por exemplo, o distrito de Mimoso. Há 40 anos que moramos aqui na região e, às vezes, nós gastávamos, nesses 23 quilômetros daqui na BR-364, 2 horas com o caminhão carregado. E hoje a gente possibilita fazer em 10 minutos. Melhora a vida do produtor rural, porque vai levar seus produtos colhidos, né, a colheita aqui, que leva para Cuiabá, do gado, de tudo melhora. A MT-361 foi denominada rodovia Professor Hugo Padilha. Já a MT-468 recebeu o nome de rodovia Expedicionário Antônio Mendes Ferreira. Quando hoje nós estamos entregando aqui até a Agrovila das Palmeiras, ligando aqui até a BR-163, para mim uma alegria grande, porque é como se eu estivesse fazendo por todas essas pessoas aquilo que eu gostaria de ter feito pelos meus pais. Perdi minha mãe em 2009, meu pai em 2010, me viram perder 2 eleições, mas não me viram ganhar. E hoje, onde eles estão, tenho certeza que eles estão com orgulho do nosso Mato Grosso, do trabalho que todos nós, e eu tenho a honra de, como governador, estar ajudando aí um pouquinho nosso estado a melhorar cada vez mais. Essa nova rota promete fortalecer o turismo, facilitar o escoamento da produção e melhorar o acesso às belezas naturais do Pantanal.
impulsionando o desenvolvimento econômico da região. Os investimentos que são feitos no estado de Mato Grosso é para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de produção, o direito de ir e vir do cidadão, melhoria na segurança, no transporte escolar, no transporte da saúde. Desde 2019, o governo de Mato Grosso tem ampliado os investimentos na infraestrutura da Baixada Cuiabana, recuperando rodovias estratégicas, como a MT-040, 251 e 060, fortalecendo o desenvolvimento regional. Um governo que tem investido mais de 271 milhões de reais no nosso município e tudo isso vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então hoje é um dia muito feliz, é um dia que vai ficar marcado nessas pessoas que moram aqui, que tiveram que enfrentar a dificuldade de ter seu carro atolado e hoje tem asfalto na porta de casa. A BR aqui subindo a serra, você entra que vai para a Agrovila das Palmeiras e também da Agrovila das Palmeiras saindo lá em Porto de Fora. Na campanha, inclusive, eu andei muito essa região, acompanhei ali as obras, os maquinários trabalhando e agora, de fato de direito, o sonho realizado, né? Então eu quero aqui parabenizar. Aí quando é para parabenizar, a gente parabeniza, né? Porque realmente precisava, é um sonho antigo da região, né? Então parabenizar o governo de Mato Grosso que entregou essa obra e quem ganha com isso é a população, né, ali de Agrovila, ali das fazendas, propriedades próximas ali, e isso traz progresso, Regis. Por quê? Porque ali são vários pequenos produtores rurais que escoam suas produções, deputado. Ali você planta mandioca, você planta quiabo, você planta hortifruti granjeiro. Então o pessoal tinha uma dificuldade muito grande, principalmente na época das águas, né? Porque a estrada era a estrada de chão. E aí com as chuvas, inclusive lugares que eram intransitáveis. Agora não, agora você vai, é um tapete, vai rapidinho, volta. Então quem ganha com isso, como eu disse, é a população, né, da nossa querida região de Agrovila das Palmeiras, na qual eu mando um grande abraço a todos os moradores de lá. Olha, estamos recebendo aqui o nosso deputado federal, José Medeiros, do PL, mas até antes da gente falar aqui com ele, o senhor foi, inclusive, senador da República, né? O senhor começou lá atrás, assumindo aí uma vaga quando o ex-governador, ex-senador também da República, Pedro Táxi, veio para Mato Grosso como governador, e o senhor ficou ali por 4 anos. E aí, na sequência, depois, o senhor veio aí a federal. E hoje está numa pré-campanha tentando retornar ali ao Senado Federal. Como é que está essas tratativas, como é que está a caminhada do deputado Zé Medeiros? Perfeito. Naquele momento, o país estava numa ebulição muito grande, que foi a época do impeachment da ex-presidente Dilma. E nós fizemos um trabalho bem de enfrentamento ali ao grupo do PT. E agora estamos na Câmara e há uma necessidade muito grande da gente compor um Senado que possa ter uma outra linha de trabalho. O que acontece? A maioria dos senadores que estão hoje tornou o Senado um Senado omisso, um Senado fraco, um Senado que está inerte diante do avanço do STF nas prerrogativas dos outros poderes. Hoje as pessoas se revoltam muito com as atitudes tomadas por alguns ministros, por exemplo, ministro Barroso, ministro Flávio Dino, ministro Alexandre de Moraes, mas a grande culpa passa pelo Senado Federal, porque se o Senado Federal tivesse atuando, o STF não estaria avançando dessa forma. Então isso é um equilíbrio, isso é que nem um carro. Se os componentes todos não estão funcionando direito, vai dar problema. E aí o que ocorre? Nós temos hoje uma situação em que a Constituição não está sendo mais cumprida, não está sendo mais observada, porque, obviamente, o ministro do Supremo sabe que não tem nada acima dele, não existe uma corregedoria, não existe nada. Hoje o ministro do Supremo tem um poder descomunal. Então, o que ele decidir, está decidido. Nós temos situações em que a Câmara e o Senado aprovam uma legislação, um ministro que não tem um voto é provocado lá, ele, numa canetada, ele anula o que a Câmara, que o Senado, o que o presidente da República sancionou, ele simplesmente anula. Então a pergunta é, se diante de uma situação dessa, para que então as eleições, né? Bastava ter os ministros lá e decidirem tudo. Então hoje eles fazem leis, eles
simplesmente anulam o que a Câmara e o Senado aprova, e está um desequilíbrio completo. Ele tira da política quem eles entenderem que deve tirar, prende quem achar que deve prender, e isso vai tornando o país uma republiqueta muito parecida com o que está acontecendo na Venezuela. E tudo sob as bênçãos de um Senado omisso. É por isso que eu estou saindo como pré-candidato ao Senado, porque, assim, na época que eu estive lá, fiz os enfrentamentos necessários, já como deputado, não era nem obrigação minha, mas entrei com 4 ou 5 pedidos de impeachment já contra ministros, e a pergunta que eu sempre falo é o seguinte: olha, observe seu senador, se ele vai ser, se ele é só da boca para fora, ou se ele tem a coragem necessária para fazer esses enfrentamentos. E a grande maioria não tem por quê? Ou por medo, ou por o perfil mesmo, porque hoje a gente precisa ver, o cara que vai entrar lá, ele vai ter coragem de, por exemplo, se insurgir contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes? Porque isso tem que ter coragem, isso tem um preço. Eu, por exemplo, estou lá, de vez em quando sou chamado lá na Polícia Federal para dar explicação. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: nós não precisamos de senador lá para sair que nem um doido, xingando o ministro, não é isso. É a gente fazer o que tem que fazer no momento que tem que fazer. Então, o Senado hoje, o que ele precisa? Precisa chamar o STF às linhas da Constituição. Não dá para o país conviver com 11 ou mais Constituição, porque o que acontece? Cada ministro hoje é uma Constituição do jeito que ele entender. Então, eu não gosto de fulano, prende fulano. Fulano disse uma coisa, cala a boca dele. A Rádio Cuiabana falou uma coisa que eu não gosto, fecha a Rádio Cuiabana. As redes sociais estão falando coisa que eu não gosto, vamos regular as redes sociais. Eu também entendo que o Supremo tem que ser um Supremo que dê os rumos da sociedade, que vá na frente, que seja iluminista. Então vamos aqui, o Senado não aprovou o aborto, vamos aprovar o aborto. A Câmara não aprovou o aborto, o Congresso. Não aprovou a liberação das drogas, então vamos tratar desse assunto. Não é para isso o Supremo. Quem tem que legislar é o Congresso a partir de uma pressão social, porque a lei ela surge a partir do anseio social. E os representantes são eleitos justamente para captar esses anseios e transformar em lei ou não. Portanto, se a Câmara e o Senado não legislaram sobre determinado assunto, não significa que está sendo omisso, não. Significa que não houve vontade, que não está maduro na sociedade essa vontade. Então, por exemplo, muitos deles acham o seguinte: não, eu acho que o aborto tem que ser liberado, então eu vou fazer isso porque o Congresso não está fazendo. Para aí, meu irmão, a sociedade quer isso. Aí eles dizem: não, mas a sociedade tem que ser conduzida. Pô, quem elegeu eles para isso? Então, esse tipo de coisa tem que ser... se tem alguém que tem que ser regulado nesse momento no país, é o STF. No México, Adilson Costa e deputado Zé Medeiros, o México colocou agora eleição, a população que escolhe os seus juízes e ministros, né, da justiça. O Brasil também tem que ter um meio de escolha, não somente por indicação dos poderes, né, deputado? Olha, eu até sou a favor de mandatos. Não necessariamente eleito, porque você imagine, né? Sem estar eleito, essa galera está querendo fazer um negócio desse, você imagina se a gente eleger, aí pronto, ele vai falar: não, eu tenho o poder do voto, aí é que eu vou fazer mesmo, né? No caso aqui, eu não sei se funcionaria no Brasil, mas que tem que ter mandato, tem, não dá para você. Por exemplo, esse Alexandre, ele é um cara novo. Quantos anos o Brasil não vai ter que aguentar esse tipo de atitude? E é um ministro que tem assim, ou faz o que eu quero, ou então eu prendo. Ameaça testemunha, é uma coação ali na condição do processo, e eu acho um perigo para a nação brasileira o que está acontecendo nesse momento. Mas, volto a dizer, a culpa não é nem tanto deles, porque não existe espaço vazio, a culpa é do Senado que se omite, de senadores que se elegem aqui com discurso. Você pode ver, vamos pegar o Fávaro. Fávaro se elegeu dizendo que, olha... dizendo que era um cara que era conservador, que era pela direita, que não sei o que. Hoje o Fávaro anda com o boné do MST. Hoje o Fávaro anda batendo lata com o Lula, que foi totalmente diferente da proposta que ele fez. Fez aí com uma campanha dizendo que era bolsonarista, que era não sei o quê. E hoje você veja o que é que virou o negócio. Então não dá...
essa pré-campanha que eu estou fazendo é principalmente de dizer, gente, observe o perfil, esquece o sorriso do candidato, esqueça ali o que ele está falando. Veja o que esse cara já fez e veja se ele tem coragem de te representar. Porque hoje o sujeito ter coragem de representar o povo torna ele quase que um criminoso. Eu tive minhas redes sociais suspensas por quase 1 ano. E eu não sou um cara que xingo, mas eu sou um cara que digo, está errado. Então, e além de dizer que está errado, quando está errado eu tenho entrado com as medidas necessárias. Mas a gente sente que agora vem a período de pré-campanha, como nós estamos num estado que votou majoritariamente na direita, no Bolsonaro, muita gente vai querer chegar se pautando por esse lado, mas quando chega lá, não tem coragem. Eu vejo que dificilmente os 2 senadores que vão disputar essa eleição aí vão conseguir se reeleger, justamente porque não tiveram esse perfil. E o povo mato-grossense vê isso. Então a gente está nessa linha, nós queremos eleger pelo menos 27 senadores nos estados, né? São 54 vagas que vão ser disputadas, e a gente quer ir nessa linha para que a gente possa realmente mudar. E eu tenho dito, eu sou pré-candidato ao Senado e pré-candidato à presidência do Senado, porque não adianta a gente ter um presidente lá que fique jogando para a galera, né? Que não tenha coragem de pautar o que precisa ser pautado. E, infelizmente, hoje a nossa legislação, se o presidente não pautar, nada vai para frente. Essa questão do ex-presidente Bolsonaro, né? Eles estão tentando de todas as formas achar uma forma de mantê-lo inelegível. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor tem acompanhado de perto, inclusive ali em Brasília? A gente vê a Câmara Federal, de certa forma, até um grupo, né, vamos dizer assim, pagando um alto preço, porque, por exemplo, para quem é da base do bolsonarismo ou é ligada à direita, né, está tendo uma dificuldade até das suas emendas, né, de serem liberadas. O senhor acha que eles estão fazendo essa questão, inclusive, porque se você diz sim a tudo que o atual governo quer, você tem ali as suas emendas liberadas, suas reivindicações atendidas. Como é que o senhor vê essa questão? Não tenha dúvida, né? Ali, se você, mais ou menos assim, tudo isso lhe darei se prostrados me adorarem. Então, tá nesse naipe aí. Tá nesse naipe. Se você viver curvado ali, você não tem problema. Você vai viver em berço esplêndido, né? Então, rios de dinheiro para liberação, não vai ser incomodado pela polícia, vai ser um queridinho lá. Mas a gente não está eleito ali para ser queridinho, né? A gente está sendo eleito para representar o povo daqui da base, o povo que está aqui sofrido, trabalhando e que está tirando um dinheiro imenso do bolso para pagar imposto e ainda é tungado, como não é o caso desse roubo dos aposentados. Então, o que eu sinto ali é o seguinte, esse negócio em relação a Bolsonaro, o próprio ministro, nosso conterrâneo, já disse numa entrevista, o Lula não estaria na presidência hoje se não fosse o STF. Então, a própria fala do ministro já nota a intervenção visceral no processo eleitoral, e isso foi a olhos nus, para todo mundo ver o que a regulação da propaganda, por exemplo. O Bolsonaro falava uma coisa, cortava, não pode. Falar que o Lula é a favor do aborto, não pode. E ele era, mas não pode. Tudo que a gente fazia, cortado. Bolsonaro não pode fazer Bolsonaro morava onde? No Alvorada. Não pode fazer no Palácio da Alvorada, porque é um prédio público. E vai fazer onde? Na rua? Entendeu? Mas não pode. O ministro Fachin se reuniu com embaixadores para fazer propaganda da urna. O Bolsonaro foi lá e fez um contraponto, se reuniu com os embaixadores, está inelegível. Ora, não pode falar que a urna, que você desconfia da urna, quer dizer, se falar, e se a gente falar esse assunto aqui, é dito como fake news e como tudo. Cara, num país, numa democracia, você pode falar o que você quiser.
Eventualmente, se eu te ofender, você pode entrar na justiça, pedir uma reparação pecuniária, mas você não pode sofrer uma sanção criminal por você dizer o que pensa, porque, em tese, né, devia ser livre numa democracia. Mas, enfim, sobre a urna, estava nos botecos, todo mundo falava, olha, eu acho que tinha que ser modernizado e tal. As pessoas, desde o surgimento da urna, as pessoas sempre quiseram que houvesse uma possibilidade de aferir, de fazer uma contagem pública. Toda vez que aprovou, o Supremo entrou e interviu. Mas dessa vez a intervenção foi muito forte, porque a gente via que havia uma parcialidade muito grande em relação aos candidatos. E em 2022, em julho, eu entrei com uma representação no STF, no TSE e na Procuradoria-Geral da República. Quando anunciaram que o ministro Alexandre ia conduzir o processo eleitoral, eu falei, ele não pode conduzir esse processo eleitoral, porque o pai dele está disputando a eleição. Falei, o Alckmin é o pai político do Alexandre, ele deve tudo da vida dele ao Alckmin. Como é que ele pode conduzir a eleição? Ele foi... Quem é Alexandre de Moraes? Ele era um jurista, tudo bem, um promotor de justiça e ponto. Mas aí ele veio para a política através do Alckmin para ser secretário de Segurança de São Paulo. Ganhou visibilidade, depois... Por causa do Alckmin, ele foi levado para a administração do Temer, indicação do PSDB, e a partir dali, com todo o suporte do PSDB, ele foi indicado para ministro do STF. Quem estava lá na ponta de lança e o Alckmin, quer dizer, ele deve tudo ao Alckmin. Como é que ele vai julgar uma eleição que o Alckmin é candidato? E aí, deu no que deu. Realmente, até hoje não julgaram essa representação. Eu sempre disse, se fosse o Randolph que tivesse entrado, né, e fosse ao contrário, né, tinham julgado no mesmo dia. Mas o fato é que nós tivemos um desequilíbrio imenso e culminou com a cassação dos direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro, sem ele ter sido condenado por nenhum crime, recebeu embaixadores. Um presidente da República não pode receber embaixadores. Quer dizer, então, quando se trata de Bolsonaro, o próprio ministro Barroso, numa entrevista ao Mangabeira Unger, ele falou, não, é porque convencionou-se que havia um perigo em relação institucional contra a democracia. Eu falei, isso é perigo de gol, né? Parecendo aquele juiz que apita, a bola vai cruzando a área, apita, porque pode ser que saia gol. Então, essa situação. E foi isso que levou a revolta das pessoas à rua. O Bolsonaro foi eleito, logo na primeira semana estava lá o ministro Alexandre impedindo ele de nomear ministro. Foi o tempo inteiro, mais quase 200 notificações dizendo, explique em 5 dias porque você fez isso. Vê quantos pedidos de explicação que tem aí em relação ao governo Lula. Quer dizer, a incêndio na Amazônia, quer dizer, viviam provocando o Bolsonaro e tal, não sei o quê. Está aí o recorde de incêndio na Amazônia. A Yanomamis, bateu o recorde de morte de Yanomami. Cadê o ministro Barroso que fazia dizendo que o Bolsonaro tinha que fazer em tantos dias e tal? Você não encontra mais nada. Não encontra mais nada. Então houve um desequilíbrio, há um desequilíbrio, e eu volto a dizer, a culpa está no Senado. Deputado, o senhor apresentou diversos projetos que é de cunho de interesse em defesa da população, e um deles de extrema importância, que é o projeto que proíbe novas desapropriações para a reforma agrária sem infraestrutura mínima, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse projeto, que ele é de extrema importância aí para a nossa sociedade. O que acontece? O sistema que eles batem lata pra caramba sobre o sistema de reforma agrária. Assim que o presidente Jair Bolsonaro entrou, aliás, desde a época do Temer, eu estava no Senado ainda na época do Temer, quando ele entrou eu já fiz uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, do Senado, e convidei o saudoso ministro Padilha, que era chefe da Casa Civil, para a gente passar audiência pública. Lá nós informamos a ele dizendo, olha, tem milhares de títulos prontos para ser entregue e que o governo do PT não entregava. Porque eles não querem entregar, eles não querem dar o título, porque se eles derem o título é a carta de alforria para essas pessoas. E aí o Padilha, à época, falou, não, nós já vamos começar a entregar. E começaram a entregar. Quando o Bolsonaro entrou, eu passei para ele essa questão, ele falou, não, vou entregar tudo. E começou a política de entrega. Bolsonaro entregou
quase 500 mil títulos de terra que estavam prontos para ser entregues. Mas o PT sempre fez o quê? É uma forma de curral. Então, você entrou há 20, 30 anos no programa de reforma agrária. Mas de lá para cá, você adquiriu uma caminhonete, comprou um tratorzinho, você fez a sede, você progrediu, ou você passou num concurso, você está entendendo? Aí, mas você não tem um documento da terra. Porque não te deram. Quando você vai tentar pegar, eles falam, não, você não preenche os quesitos para a reforma agrária. Você vai perder essa terra. Então, o que acontece? Ele já tira a terra de você. Cara, ele queria o quê? Que você continuasse na pobreza, cara. Você progrediu. Então, hoje, milhares de títulos pelo país inteiro, milhares de terras, eles querem tirar dessas pessoas. Para quê? Para renovar, para dar para outro, porque renova o voto, né? Renova o voto. Então, por isso que eles não davam os títulos. Bolsonaro foi o que mais entregou título. Quer dizer, o povo morria de medo do Bolsonaro, achando que era da reforma agrária. O Bolsonaro falou, não, você está na terra, a terra é sua, toma e tal. E o que ocorre? A gente sente que isso aí é uma forma de curral de voto. Então, quando eu entrei com esse projeto, o meu objetivo era justamente, primeiro, evitar que você vá fazer, porque eles agora estão aí, 700 milhões que estão mandando. E aí é o seguinte, em vez de mandar para o programa de reforma agrária, não. Isso aí é para o MST. Cara, MST... Mas aí o que acontece? A gente já sabe que a própria aquisição dessas terras, na maioria das vezes, é sacanagem. O cara vai lá numa terra que não nasce nem mandacaru, e aí vende, o governo compra pelo dobro do preço, você está entendendo? E soca os coitados lá nessa terra. A terra não vai dar nada, ele não tem estrutura nenhuma. Cara, o cara acaba vendendo, porque não tem como. Então, a minha preocupação é o seguinte, que ao assentar, a gente possa já dar com infraestrutura ali, com extensão rural, para que a pessoa possa ir. E, cara, isso é tão antigo. Se você lê o livro de Lima Barreto, de Policarpo Quaresma, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o personagem daquele livro já dizia isso. Não adianta você colocar o cara lá e simplesmente soltar ele na ladeira lá e toma. Mas quando o objetivo é só voto, o cara não está nem aí. Eu te dei um pedaço de terra, eu vou ter seu voto. E o que a gente quer evitar é o seguinte, é que o cara não progrida, né? Porque eles batem tanta lata, MST, MST. Conversa, MST nunca deu um palmo de terra para ninguém. MST é uma organização criminosa que vive aí chafurdando e manietando as pessoas, vendendo terra ali em Itanhangá mesmo, a gente sabe disso. Tem um monte de gente lá querendo tomar a terra. O INCRA entrou para tomar a terra de um grupo que está lá há 20, 30 anos. Nós visitamos lá um terreno que está com a turma lá esperando para tomar posse dessas terras que o INCRA vai tomar dos outros. Mas o cara já me falou, não, eu já comprei, eu já paguei. Então eu falei, o que a polícia tem que fazer? É descobrir quem foi o gaiato que vendeu esse lote aí para os outros. Então é uma situação bem difícil quando se trata desse assunto. Tá certo. A gente vai chamar um intervalo comercial, deputado. Na volta nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse rombo bilionário do INSS, mas é logo após o nosso intervalo comercial. Aqui no Odonto Alfa nós estamos com vários novos parceiros, onde temos praticamente todas as especialidades. A ortodontia, principalmente falando-se do Invisalign, que são aquelas plaquinhas invisíveis que nós estamos fazendo os tratamentos, que são mais rápidos para o paciente. Outras especialidades que nós temos aqui na Clínica Odonto Alfa é a estética, né? A parte de restauração, que estamos com um novo parceiro também. A parte de endodontia, harmonização facial e a parte de reabilitação, que eu que assumo toda essa parte, que sou proprietário da Clínica Odonto Alfa. Estamos com novas técnicas, onde o paciente chega aqui sem osso praticamente, e a gente consegue fazer a cirurgia nele em um prazo de aproximadamente 3 dias úteis. A gente consegue finalizar o caso dele, entregando a ele aquela prótese tão sonhada. Então aqui na Clínica Odonto Alfa nós temos todas as especialidades onde os pacientes podem vir fazer uma avaliação conosco e a gente consegue dar um tratamento de qualidade, celeridade e fazendo com que esse paciente saia daqui satisfeito com os nossos tratamentos. A nossa clínica, a Clínica Odonto Alfa, ela fica localizada na Avenida das Flores, número 240.
no bairro Jardim Cuiabá. O telefone de contato é o 65 98429 4980. E as nossas redes sociais é @odontoalfaoficial. A Auto Center Convertedora de GNV Top Gás traz uma solução para a sua economia. Faça a conversão de gás natural para o seu veículo. Seu carro pode rodar muito mais com muito menos, economizando até 60% no combustível. Fazemos a instalação segura, rápida e certificada pelo Inmetro. Você, motorista de aplicativo, empresário, dono de frotas de carro, temos preço especial para você. Parcelamos no cartão e no Pix. Tem desconto incrível. Rua Sarapião L da Rosa, número 9, bairro Cochipó. Telefone 659-9281-9223. O Instagram Top Gás Convertedora. Auto Center Top Gás. Eu quero apresentar para vocês o Hospital Enter, com uma estrutura novinha e super equipada. E já estamos atendendo com consultas clínicas em geral, pediatria, gastropneumologia, alergista, cardiologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia e ortopedia, com consultas a partir de R$ 160. O Hospital Enter está localizado aqui na Rua Major Gama, número 1161. Telefone 0800 808 8081. Muito bem, de volta com o programa Adilson Costa aqui pela Cuiabana FM, né? Hoje, terça-feira, 3 de junho de 2025. Eu quero convidar você também para acessar nosso portal de notícias, www.adilsoncosta.com, e ficar muito bem informado, tá? Todas as notícias factuais do dia, né? Ali no nosso portal de notícias você pode acessar www.adilsoncosta.com. Também aqui o portal do nosso colega de profissão, Regis, é o www.caminhopolitico.com.br, né, Regis? É isso aí, Adilson. As melhores notícias dos bastidores e prestação de serviços dos parlamentares do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso. Tá certo. Deputado, vamos falar sobre essa questão que está na crista da onda, né? Agora parece que virou moda, né? Tá lá em Brasília a questão do INSS, agora aqui no Mato Grosso também essa questão dos consignados. Mas vamos falar de Brasília. Falaram aí na casa de 6 bi. A gente sabe que isso daí é muito mais que isso. Como é que o senhor vê essa questão, deputado? A situação gravíssima, né? Eu não sou contrário ao consignado. Por exemplo, eu sou servidor público aposentado, né? E a gente até falava, né? O servidor público consignado é sagrado, né? É tradicional, né? É tradicional, não tem um servidor público sem um consignado, né? Mas o duro é quando o consignado é mandrake, né? Quando você não pediu, né? E a gente está vendo aí esse esquema todo, esse roubo dos aposentados, e agora está sabendo aí que tinha banco fazendo aí consignado, colocando taxa, colocando um monte de coisa que o aposentado não tinha feito, né? E esse roubo dos aposentados aí, um absurdo, porque a gente via que teve instituição sindical que colocou 30, 40 mil filiados num dia. Que filiação doida é essa, né? Que sindicato bom é esse que num dia só? Então, assim, a gente vê que o fato de ter acabado com aquela contribuição sindical, não é que acabou com a contribuição sindical, pode, mas tem que ser voluntária, né? Tem que ser voluntária. Então, os sindicatos passaram, porque os sindicatos, na verdade, a grande maioria tinha virado bracinho de partido político, e aí a população, os filiados, acabaram perdendo a confiança. E aí o que ocorreu? Eles estavam ávidos para arrumar dinheiro e descobrir esse negócio aí de falsificar assinatura, de facilitar. E Bolsonaro sabia disso, sim, tanto que ele tinha colocado isso na campanha. Assim que ele começou o governo, já colocou uma medida provisória ali para estancar isso, e estancou. O que ocorreu? Ali já perto do final do governo dele ali, o Congresso derrubou a medida,
E o PT, se você está aí na internet, você vê todos eles, a presidente do PT, o líder do governo lá no Senado, o Jacques Wagner, todos eles gritando, falando que era um absurdo o Bolsonaro ter feito aquilo. Aí tá bom, derrubaram a medida. O trem explode em 2023, eles passam 3 anos fazendo o roubo dos aposentados aí, e agora eles vêm e dizem, não, isso começou no governo Bolsonaro. Não, desconto em folha existe desde que eu me entendo por gente, né? Desconto em folha. Agora, o Bolsonaro tentou estancar isso aí, né? Mas eu até falei, olha, cara, por que Bolsonaro ia roubar o aposentado para pôr na conta do sindicato do irmão do Lula? E quem tem tradição de ser ligado a sindicato? É o PT. Então, a grande coisa é que eles queriam arrumar dinheiro para subsidiar essas centrais sindicais e arrumaram um jeito de ir no bolso do aposentado. O que é um absurdo. Um absurdo. Cara, você roubar aposentado, cara, que absurdo é esse? E são bilhões e bilhões, e a coisa não é só 6 bilhões, que só já é né? Não é só. 6 bilhões são 6 bilhões. É um absurdo o que fizeram. E a gente sente que agora eles vêm fazendo um segundo prejuízo para os aposentados, porque agora o Lula está falando, nós estamos devolvendo. Devolvendo com qual dinheiro? Do próprio aposentado. Do próprio aposentado. Aí eu te roubo e eu devolvo com o seu dinheiro, cara. Ladrão, né? Complicado, deputado. Complicado. Regis, faz sua pergunta para o deputado, que a gente vai chamar essa última matéria aqui também, para ele, na sequência. O deputado ele tem uma forte atuação na Câmara dos Deputados e tem um projeto também de extrema importância para a segurança pública. É o projeto que amplia a troca de informação entre autoridades sobre os crimes na faixa de fronteira. Eu gostaria que o senhor também falasse sobre esse projeto, que é muito importante para a sociedade. Olha, nós somos um dos estados da federação que tem uma das maiores fronteiras. Nós temos aqui 900 quilômetros de fronteira, 200 molhada, né, 200 por rio, e 700 fronteira seca aí. E a fronteira é sempre um ponto nevrálgico para o país. Nós temos diversas coisas que precisam ser melhoradas, inclusive recentemente a gente aprovou um projeto lá para que haja uma facilidade na questão do transporte para as pessoas que moram na fronteira ali, né? Porque que ocorre? A pessoa mora na fronteira e às vezes precisa trocar, viajar para outro país e o outro país para cá, a pessoa que mora ali, e aquela dificuldade toda. Então, para que as pessoas possam ter uma facilidade no transporte nesse caso. E aí, em relação aos crimes, o que ocorre? A população que vive nessa faixa de fronteira, eu já participei, quando eu trabalhava na Polícia Rodoviária Federal, de várias operações nessa. Cara, como esse pessoal sofre. O cara, às vezes, ele tem a pecuária ali, bandidos se aproveitam, roubam e fogem para outro país. É uma complicação. Fora que os filhos dessas pessoas ficam muito na linha de foco dos traficantes, que às vezes, por exemplo, o cara está trabalhando lá, ele ganha um salário, sei lá, ganha 1.800, 2.000, vem o bandido e diz, te pago 5.000 só para você ficar de olho aqui para mim, vira olheiro do tráfico, entendeu? Pô, o cara não fazer nada, então é uma dificuldade. Então a faixa de fronteira precisa de um olhar maior da segurança, de desenvolvimento econômico, criar um cinturão de desenvolvimento para que as famílias não fiquem por suficiente fragilizadas diante disso. Então, nesse sentido, esse projeto de melhorar a segurança nessa região. E agora nós estamos com uma outra preocupação, que é assim, o governo anda com um projeto aí em relação à regularização dessas terras, que eu estou muito preocupado. A Frente Parlamentar da Agricultura também está trabalhando nisso. Mas a fronteira, o Brasil precisa ter um outro olhar. Eu, inclusive, sugeri que pudesse ter criado uma polícia específica, um policiamento de fronteira. Eu sugeri até que fosse a Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Rodoviária Federal já tem um know-how, já faz, de certa forma, esse policiamento. Mas, lógico, precisa de efetivo, de um efetivo bem maior. Aqui nós temos o superintendente da polícia, aí, o Kellen, que ele não tem efetivo para poder fazer um negócio desse. E a PF nem se fala. A PF tem um efetivo menor, é muito famosa a Polícia Federal no Brasil, mas ela tem um efetivo menor do que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Complicado, né, deputado?
Eu vou convidar o senhor também, o Regis aqui, os amigos de casa, para assistir comigo essa matéria. Vamos conhecer um pouquinho da Escola dos Servidores do TJMT. A Escola dos Servidores, desembargadora Taíde Monteiro da Silva, do Poder Judiciário de Mato Grosso, é uma instituição dedicada ao fomento do conhecimento, visando o aprimoramento das competências dos servidores públicos para assegurar e potencializar a prestação dos diversos serviços da Justiça Estadual à sociedade. A unidade de ensino é coordenada pela servidora Andréia Marcondes Alves e sua equipe, que trabalha no cumprimento do plano de capacitação anual, oferecendo conhecimento jurídico. Conheça a estrutura da escola. Diretoria de Planejamento e Estudos. A Diretoria de Planejamento e Estudos conta com uma equipe de servidores que trabalham com foco na elaboração, acompanhamento e execução de projetos educacionais, incluindo a oferta de cursos para aprimoramento do conhecimento. A equipe multidisciplinar também atua nas áreas de assessoria pedagógica, gestão de projetos e educação à distância, garantindo qualidade e eficácia no ensino. Diretoria Administrativa Financeira. A Diretoria Administrativa Financeira é responsável por planejar, coordenar e supervisionar a gestão dos recursos orçamentários. Suas atribuições também incluem logística de transporte, viagem, gestão de materiais e patrimônio, que são indispensáveis para garantir o funcionamento eficaz para a realização do trabalho institucional. Coordenadoria da Escola dos Servidores. A Coordenadoria da Escola dos Servidores realiza uma gestão estratégica, está integrada com todos os setores e acompanha todo o processo de trabalho, sempre focado na valorização dos talentos de cada servidor para que todos estejam nivelados para promover um trabalho de excelência, contribuindo com o processo de evolução intelectual. A Escola dos Servidores foi fundada no dia 4 de abril de 2008. Aqui são oferecidos cursos na modalidade presencial, online, workshops, palestras e congressos para servidores efetivos e comissionados do Judiciário, além de profissionais credenciados, terceirizados e estagiários. Mangabeira, Tarumeiro, Pequizeiro, Cajazeira, Muricizeiro e Bocaiuveira são os nomes das salas de aulas com espaços amplo, moderno, equipadas com recursos de áudio, vídeo e climatizadas. A escola também conta com laboratórios de informática com capacidade total para mais de 50 usuários, atendendo às demandas tecnológicas dos alunos. A Biblioteca do Poder Judiciário de Mato Grosso também faz parte da gerência da Escola dos Servidores. A unidade possui um acervo com 19.035 exemplares de livros da área jurídica. São 32 baias de estudos, com ambiente climatizado, aberto ao público interno e também à sociedade mato-grossense. O espaço de aprendizagem também garante acessibilidade às pessoas com deficiência, com elevadores e banheiros adaptados. A estrutura também é palco para difusão da cultura, mostra de arte, lançamento de obras literárias e apresentações. No saguão, um amplo espaço de convivência, com uma visão panorâmica, contracenando com a natureza. Tudo isso para formar, aperfeiçoar e capacitar os servidores do Poder Judiciário. Tá aí, a Escola de Servidores lá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Inclusive, a biblioteca é aberta ao público, tá? Só não paga nada. Você, estudante, inclusive, quer fazer ali uma pesquisa. Você, de repente, aí acadêmico de direito, lá tem uma biblioteca vasta, né, nesse mundo jurídico. Então você pode ir lá e, melhor, de graça, não paga nada. Você é o nosso convidado para conhecer lá. 0800. 0800. Eu vou chamar o nosso último intervalo comercial, já estou de volta, segura aí. Aqui no Odonto Alfa nós estamos com vários novos parceiros, onde temos praticamente todas as especialidades. A ortodontia, principalmente falando-se do Invisalign, que são aquelas plaquinhas invisíveis que nós estamos fazendo os tratamentos, que são mais rápidos para o paciente. Outras especialidades que nós temos aqui na Clínica Odonto Alfa é a estética, né? A parte de restauração, que estamos com um novo parceiro também. A parte de endodontia, harmonização facial e a parte de reabilitação, que eu que assumo toda essa parte, que sou proprietário da Clínica Odonto Alfa. Estamos com novas técnicas, onde o paciente chega aqui sem osso praticamente, e a gente consegue fazer a cirurgia nele em um prazo de aproximadamente 3 dias úteis. A gente consegue finalizar o caso dele, entregando a ele aquela prótese tão sonhada,
Então aqui na Clínica Odonto Alfa nós temos todas as especialidades onde os pacientes podem vir fazer uma avaliação conosco e a gente consegue dar um tratamento de qualidade, celeridade e fazendo com que esse paciente saia daqui satisfeito com os nossos tratamentos. A nossa clínica, a Clínica Odonto Alfa, ela fica localizada na Avenida das Flores, número 240, no bairro Jardim Cuiabá. O telefone de contato é o 65 98429 4980. E as nossas redes sociais é @odontoalfaoficial. A Auto Center Convertedora de GNV Top Gás traz uma solução para a sua economia. Faça a conversão de gás natural para o seu veículo. Seu carro pode rodar muito mais com muito menos, economizando até 60% no combustível. Fazemos a instalação segura, rápida e certificada pelo Inmetro. Você, motorista de aplicativo, empresário, dono de frotas de carro, temos preço especial para você. Parcelamos no cartão e no Pix. Tem desconto incrível. Rua Sarapião L da Rosa, número 9, bairro Cochipó. Telefone 659-9281-9223. O Instagram Top Gás Convertedora. Auto Center Top Gás. Eu quero apresentar para vocês o Hospital Enter, com uma estrutura novinha e super equipada. E já estamos atendendo com consultas clínicas em geral, pediatria, gastropneumologia, alergista, cardiologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia e ortopedia, com consultas a partir de R$ 160. O Hospital Enter está localizado aqui na Rua Major Gama, número 1161. Telefone 0800 808 8081. Muito bem, voltando já no último bloco do programa Adilson Costa, mais uma vez agradecendo a sua audiência, a sua companhia aqui na Cuiabana FM. Hoje eu recebendo aqui o deputado José Medeiros, né, deputado federal, ele que está aí como pré-candidato já, correndo estado, né, aí para uma das vagas a Senado Federal. Ele que já foi, inclusive, senador da República, né, tentando voltar, já explicou aqui os motivos que realmente precisa pessoas patriotas para poder realmente tentar resgatar o que está aí, ou pelo menos o que ainda há para se resgatar, porque se continuar do jeito que está, meu amigo, está complicado essa situação. Deputado, eu quero aqui dizer para o senhor que aqui no programa Adilson Costa, na Cuiabana FM, o senhor é parceiro, tem portas abertas. Ontem nós recebemos aqui também um patriota, amigo do senhor, amigo nosso, o Antônio Galvão, falou do seu projeto político. Aquela força da natureza. Falou sobre agro, falou sobre aí a importância de termos pessoas comprometidas, inclusive, né, lá no Senado Federal. E, claro, aqui nós estamos sempre à disposição, o senhor é uma pessoa que a gente já acompanha há algum tempo. Quero agradecer aqui sua assessoria, o Ed, né, o Rubens, nosso amigo Coronel Dito Lucas, lá do outro lado da ponte. Coronel Dito, parente do Marechal Rondon, coronel, sempre coronel, né? Isso aí. E aqui a gente está aí para somar. Olha, eu agradeço muito, agradeço esse espaço que vocês propiciam para a gente. Brasília, a gente fica distante, às vezes afundado no trabalho, não tem tempo de conversar com as pessoas. E eu tenho falado muito, né? A gente começa esse projeto agora com essa pré-candidatura ao Senado, porque nós temos que nos preocupar muito em relação às gerações futuras, em relação ao que a gente já conquistou de direitos. Por exemplo, vou citar, por exemplo, aqui uma coisa simples, liberdade religiosa. Você não acredita como a liberdade religiosa incomoda certos setores em Brasília. É sempre tentando maniatar. Eu, por exemplo, quando eu estava no Senado, veio um projeto lá que queria proibir a questão do dízimo das ofertas, porque eles queriam que o governo pudesse passar a mão nos dízimos das ofertas. E aí eu falei, olha, hoje se você acabasse com as instituições filantrópicas no Brasil, porque ia acabar. Você tem hoje faculdades presbiterianas, você tem faculdades adventistas, você tem faculdades das igrejas assembleias, você tem
da Faculdades da Igreja Adventista. A Igreja Católica é a maior instituição de saúde da América Latina. Você está entendendo? Se você fechar os hospitais filantrópicos hoje, a saúde entra em colapso. Eu falei, como é que você quer acabar com isso? Mas o objetivo não era esse. O objetivo é poder, eles querem enfraquecer, porque os pastores falam, os padres falam, e hoje nós estamos num momento tão difícil que você está vendo pastores sendo presos, padres sendo presos, essas pessoas sendo processadas por professar sua fé. Você está entendendo? Por simplesmente dizer o que pensa. Ao passo que, volto a dizer, nós temos boa parte da classe política inerte. Então a gente começou isso aí, eu falei, olha, eu poderia ir, eu acho que a eleição para deputado federal estaria bem mais tranquila, porque nós temos adversários fortíssimos, mas eu falei, olha, eu não tenho como fugir desse momento, porque nós precisamos hoje garantir liberdade de imprensa, liberdade de expressão para as pessoas e liberdade religiosa. Eu tive agora em Assunção, é uma coisa que tem crescido muito o cerceamento disso. E outra, hoje se você é um jornalista que fala alguma coisa, você está correndo risco. Nós temos vários jornalistas que estão exilados e as pessoas tentando prender ele lá nos Estados Unidos. Cito o caso de Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, e eles tentam desconstruir as pessoas. E quem tem que enfrentar isso? É o Senado, de dar um breque e falar, não. Uma coisa que eu admiro muito nos Estados Unidos é o seguinte, a primeira emenda é respeitadíssima, você tem direito de falar o que quiser, você pode até ser, volto a dizer, você pode até ser processado civilmente se uma pessoa se sentir ofendida com o que você falou e aquilo o juiz entender que realmente prejudicou. Lógico, o meu direito termina onde começa o seu, eu não posso prejudicar as pessoas, mas você não vai ser preso por falar, por pensar, você tem direito de falar o que quiser, defender o que quiser. Aqui no Brasil, ultimamente nós temos os censores gerais da República e é nesse sentimento que eu agradeço muito esse espaço, porque a gente ainda tem esse direito de poder estar falando e alertando as pessoas. Olha, é importantíssimo você votar em pessoas para o Senado na próxima eleição, pessoas que tenham perfil de coragem de poder enfrentar. Então aqui eu estou com essa pré-candidatura correndo e é mais um alerta. Não pode pedir voto ainda, mas eu estou fazendo esse alerta. Vote em quem tem a coragem. Eu estou lá processado, Galvão está processado, nós temos, e vai sair uma gama de candidatos aí, eu falo, olha o perfil porque político às vezes tem como diz a Bíblia, o sujeito na época da campanha se transforma em anjo de luz. Você está entendendo? Pegou o diploma, vira o Satanás. E uma das pautas ontem que a presidente do DC, que a Paula Boaventura disse, é identidade, né? Identidade política, né? Daquele que realmente é de direito. Né? Exatamente. Aproveitando, deputado, eu queria que o senhor falasse rapidamente aí a agenda do senhor no segundo semestre aqui dentro do Estado, visita nos municípios, reunião com os prefeitos, vereadores, movimentação política do deputado Zé Medeiros. Agradeço por isso. Nós fizemos uma grande reunião no Araguaia agora, muita gente. Ontem e aqui toda segunda-feira a gente vai estar se reunindo aqui, conversando com as pessoas. Ontem veio gente de todo o estado aqui, foi uma boa reunião do PL. A gente está trabalhando muito, porque essa pré-campanha foi muito antecipada. E a gente vê aí os candidatos já brigando, já cada um com sua peixeira lá, né? E a gente está procurando levar a nossa mensagem, o nosso alerta e vendendo o peixe também do PL, e conversando com o prefeito, com vereadores. Nós elegemos, e agradeço mais uma vez a população de Cuiabá e de todo o estado, porque nós elegemos as 5 maiores prefeituras do estado, estão hoje com o PL, nós fizemos quase 50% dos votos no estado, e isso não é pouco, fizemos a maioria dos votos no estado. O presidente Jair Bolsonaro aqui teve cidade que ele chegou quase a 90% de aprovação. Agora saiu uma pesquisa mesmo, falando sobre essa questão do Senado, 60% das pessoas falaram que votaria no candidato do Bolsonaro, entendeu? E ou seja, a expectativa eleitoral é muito boa, e isso em todo o Brasil. Tanto é que o Lula, essa semana, já ficou todo arrepiado. Ele fez uma pesquisa e disse que não, nós temos que mudar a questão do Senado, porque senão eles vão esculhambar com o STF. Falei, epa, pelo contrário,
Nós queremos um STF forte, um STF que a gente tenha segurança jurídica, a gente quer uma justiça... Seja iluminista, né, deputado? Que possa estar dentro dos limites da Constituição. Nós não podemos ter uma justiça que as pessoas morram de medo e que tenham desconfiança. A justiça tem que ser aquela justiça que você realmente se sinta assim, olha, vai julgar minha causa com justiça, né? E não que nem a gente viu aí, você viu, um advogado morreu aqui, quando abriram o celular, meu Deus do céu. É complicado. Eu queria, deputado, aproveitar aqui, o senhor é a maior liderança de direita aqui no estado de Mato Grosso, tem um vínculo pessoal muito grande com a família Bolsonaro. Em nome de toda a militância aqui de direita, que o senhor mandasse um abraço, que o povo de Mato Grosso está com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, e está aí nessa luta e vai dar resposta em 2026. Eu vou, se esse programa estiver gravado, eu vou pegar esse seu recorte aqui e mostrar para ele. É isso aí. Deputado, mais uma vez agradecer sua vinda aqui na Cuiabana FM, no nosso programa, e reiterando mais uma vez que o senhor é sempre bem-vindo quando assim necessitar, nosso amigo Ed, né, a sua assessoria, e aqui a gente vai torcer para que de repente dê aí o senhor e o nosso amigo Galvão lá em Brasília. Olha, é uma satisfação estar aqui, agradeço muito pelo espaço, é um prazer conhecer vocês e vamos estar nessa luta juntos, porque é uma luta que ela é de todo o Brasil, ela é uma luta pela liberdade. Nesse momento, o Eduardo está lá exilado, Eduardo Bolsonaro está exilado, fazendo um trabalho extraordinário, que é um trabalho por todos nós. E eu queria aqui deixar também esse esclarecimento para a população brasileira, que o que esse cara está fazendo é muito grande. Tá certo. Grande abraço. Abraço, Regis. Até a próxima. Um abraço. Hoje esteve aqui conosco o deputado Zé Medeiros, que atende ali no gabinete 335 do anexo 4. Foi o destaque do dia do programa Adilson Costa. Tá certo. Amanhã, quarta-feira, a nossa convidada é a vereadora de Várzea Grande, Rose Prado, e claro, você é o nosso convidado. Fiquem todos com Deus e até lá.